Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Andava eu atrapalhado por estar a aproximar-se o dia da meditação dos 10 minutos com Jesus e, claro, choviam coisas para fazer, como é habitual nestes dias. Para mais de como o dia 19 de dezembro, tal como no ano passado e tal como há 3 anos. Já não tinha ideias. Enfim, puxei pela cabeça, já tinha até a meditação alinhavada, quando recebi um lembrete dos voluntários, uma notificação simpática a lembrar a meditação que já faltavam 2 dias e a meditação não era dia 19, era hoje. Enfim, bom, já não dava tempo e achei que mais valia. Aliás, aproveito para agradecer esse trabalho. Também eles têm muitas coisas para fazer. Tenho que preparar o Natal e tenho muitas meditações para colocar no site e nas plataformas. Por isso agradeço os seus trabalhos. E por isso achei que mais valia que hoje começássemos a preparar a missa da manhã e que nos servíssemos. São textos de Advento. Centrava-me na meditação, na coleta da missa de amanhã, na missa de 19, que pede que nos conceda a graça de celebrar o grande mistério da encarnação com verdadeira fé e sincera piedade. Claro que isto serve para todo o Advento. Tinha acabado de ler o Evangelho e o Evangelho é o de Zacarias e a sua ida ao templo. E liguei esta fé e esta sincera piedade a essa ida ao templo. Como terá sido? Mas depois centrei-me em Zacarias e naquele seu silêncio e na fé que terá tido e nessa sincera piedade depois, quando ficou mudo. Ficou mudo desde aquele dia até ao nascimento do seu filho. Sempre pensei que fosse um castigo. Aliás, parecia-me talvez duro, demasiado. À medida que os anos passam, fico com a sensação até de que Zacarias agradeceria essa mudez. Não ter de falar, não ter de responder às infindáveis perguntas depois de tudo o que aconteceu, depois de ter duvidado. Poder centrar-se na sua missão. E a ser o pai do precursor, daquele que ia abrir o caminho para o Messias. Ainda ontem me encontrei com um pai recente, um jovem que acabou de ser pai, e como a vida, notei, queria desabafar, queria falar, queria pedir, mudou tudo, desde o momento em que agora tudo gira em função daquele filho, é tudo em função, as suas lutas, as suas batalhas, aquilo que ele tem de ser, é para o seu filho. E Zacarias? Agora teria tempo para meditar nas palavras do anjo, para estar na presença de Deus. Talvez nos dê até um pouco de inveja nestes dias de correria. Esse silêncio, esse poder estar contigo, Senhor, a falar-te assim como agora estamos. Mas se calhar alguns estão no trânsito, outros a preparar uma refeição, outros se calhar nos poucos minutinhos que têm livres. Seja como for, Zacarias terá meditado muitas vezes, terá saboreado o que iria ser o seu filho, a honra, a responsabilidade que lhe tocava a ele, seu pai. Será grande aos olhos do Senhor, será cheio do Espírito Santo desde o seio materno, reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Consegues imaginar o coração de um pai a saborear estas palavras? Um pai da tribo de Levi, um sacerdote, um homem conhecedor das Escrituras, um homem bom, que amava o Senhor, que amava a sua lei, irá à sua frente, com o espírito e o poder de Elias. E as palavras seguintes são particularmente adequadas para nós, para fazer voltar os corações, para preparar um povo para o Senhor. Zacarias refletia, saboreava, dava volta a essas palavras. Pensaria, procuraria até purificar-se,
pensaria em si e na sua paternidade, insisto, acho eu, na responsabilidade de educar um filho tão especial. Que honra! Mas estas palavras, estranhas e densas, não lhe sairiam do coração, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos. Zacarias conhecia bem essa expressão. Não lhe era nova. Vinha de Malaquias, da última página das Escrituras, da promessa deixada em suspenso, antes do silêncio dos séculos. Ele, sacerdote, homem da lei, sabia que ali não se falava apenas de afetos familiares. Havia ali qualquer coisa mais funda, mais grave, mais espiritual. Talvez se perguntasse, mas quem são esses pais? Quem são estes filhos? E talvez num primeiro momento pensasse em si, no seu coração de pai, no modo como deveria amar, educar, acompanhar aquele filho que não lhe pertencia só a ele, mas ao Senhor, mas a todo o povo. Porém, no silêncio, o Espírito iria alargando o sentido daquelas palavras. Os pais. Os pais não seriam apenas os pais de carne e sangue. Seriam os pais da fé. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas. Homens que confiaram em Deus, que caminharam com Ele, que viveram da promessa. E os filhos eram estes. Era esta geração. Era a sua geração. Gente religiosa, sim, fiel ao templo, às práticas, mas ele sabia. Ele sabia porque os conhecia, porque os via. Estavam cansados, com o coração endurecido, talvez distante mesmo da aliança. Cumpriam, mas não amavam. E Zacarias compreenderia. O que estava em causa não era apenas ensinar, e ensinar coisas novas, mas reconduzir, voltar a esse amor primeiro. Não inventar, mas restaurar. Fazer com que o coração dos filhos voltasse a bater ao ritmo da fé dos seus pais, de Abraão, de Moisés, de todos, Sim. E que os pais reconhecessem nos filhos verdadeiros herdeiros da promessa, que vissem, estes são meus filhos, eles têm o meu coração bate como o deles. E o seu filho, o seu João, seria instrumento disso. Não para agradar, não para tranquilizar apenas, mas para converter os corações. Que peso e que graça ao mesmo tempo. Talvez por isso Zacarias se calasse ainda mais. Talvez por isso aquele silêncio lhe fosse, afinal, um dom. Tempo para deixar que Deus purificasse também o seu coração, para que o seu coração fosse dos primeiros a bater em uníssono com o dos seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os profetas, para o alinhar com essa fé, para não ser obstáculo à missão do Filho. E nós? E tu? E eu, Senhor? Também eu queria aproveitar um pouco deste silêncio. Fazer um pouco de silêncio como ele. Se calhar não tenho silêncio. Gostaria de ter um pouco. Sim, Zacarias estava com silêncio, mas e ele? Pois pedimos ajuda à nossa Mãe do Céu. Pedimos ajuda a São José. Também São José teve silêncio da parte de Deus. Nosso Senhor não lhe disse as coisas logo, imediatamente. Hoje vemos-lo no Evangelho. E esperou. Nosso Senhor espera que nesse silêncio que lhe faz, que a resposta deste homem justo. E o que é que ele vai fazer? Entregar a sua vida. Decidir tudo. Pois, muito bem, deixe Maria, deixe todos, para que eles possam viver, para que não se aplique a lei. E assim vai. Até que Nosso Senhor, ao ver esta generosidade, esta grandeza de coração, se rende. E lhe diz, não é esse o meu plano. E mostra-lhe o plano de Deus para ele, que era maravilhoso. Também Deus tem um plano para ti e para mim. Também às vezes nos faz silêncio, para que saibamos aprofundar, meter-nos no nosso coração.
Pedimos a Maria, pedimos a José, pedimos a Zacarias, São Zacarias, que nos ajude a preparar este Natal, a entrar na profundidade do nosso coração, a saborear aquilo que está para vir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.